Hoje é o primeiro domingo do ano e diante de nós todo um novo ano, todo um novo tempo, grandes desafios, grandes expectativas, grandes sonhos, planos, projetos, propósitos, alguns temores, algumas apreensões. E quando o pastor Theo me fez esse convite de pregar no primeiro domingo do ano, eu fiquei pensando o que compartilhar com os irmãos. E aí ao meu coração veio o livro do Deuteronômio, livro sobre o qual há muito tempo eu não prego. Vamos abrir aí nossas Bíblias em Deuteronômio. Deuteronômio é um livro muito especial no Antigo Testamento. Ele é o livro que mais correlações faz com os demais livros da Bíblia, em especial do Antigo Testamento. É o livro mais citado no Antigo Testamento e do Antigo Testamento é o livro mais citado no Novo Testamento. Por isso, dizem alguns estudiosos que se tivessem que obrigatoriamente de escolher qual o livro mais importante do Antigo Testamento, sem dúvida escolheriam o livro do Deuteronômio. Nós escolhemos nessa noite meditar sobre o livro de Deuteronômio, porque eu acho que esse momento, esse tempo aqui vivido por Deuteronômio, tem muito a ver com esse momento nosso. Esse livro está aqui colocado num lugar estratégico. E esse povo de Israel aqui, esse relato contado aqui em Deuteronômio, tem muito a ver conosco hoje. Também eles estão às portas de algo muito novo, desafios, de expectativas, de sonhos, de planos, de propósitos, de ver concretizarem-se muitas coisas, e esse tempo que Deuteronômio está contando é um tempo que coincide muito conosco. Deuteronômio, capítulo 1, vamos começar pelo verso 1 ao 3, e nós vamos dar uma caminhada pelo livro. Fiquem tranquilos que vocês não chegarão em casa tarde hoje. Deuteronômios 1, de 1 a 3, são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe, jornada de 11 dias desde Horebe. Horebe é o Monte Sinai, onde eles receberam a lei. Pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Verso 3, sucedeu que no ano 40º, portanto, depois de 40 anos de caminhada no deserto, vocês sabem que o povo de Israel ficou caminhando 40 anos no deserto, até chegar novamente nas portas de Canaã. Então, depois desses 40 anos, chegou o primeiro dia de 11º mês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Vamos orar. Senhor, estamos aqui com Tua palavra em nossas mãos, desejosos de ouvir nitidamente, percebermos a Tua presença e a Tua voz entre nós. Te peço nessa hora unção, misericórdia, graça sobre mim e sobre o Teu povo, sobre minha boca e sobre os ouvidos de cada irmão e sobre todos os nossos corações. Faz a obra que determinaste para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Aqui, como eu disse, o povo de Israel está às portas de Canaã.
na entrada de Canaã, sentados depois de 40 anos de caminhada pelo deserto, às portas de um novo tempo, de uma nova etapa, de um novo ciclo, de uma nova jornada. Grandes expectativas sobre o que havia de acontecer agora. E isso, como eu disse, de uma certa forma, tem muito a ver conosco nos primeiros dias do ano de 2015. Quem são esses aqui? Quem é esse Israel que está aqui às portas de Canaã? Esse Israel que está aqui, a gente tem que lembrar que Israel, o povo de Deus, foi libertado do cativeiro lá no Egito. Êxodo nos conta que eles foram libertos do cativeiro, receberam uma promessa de entrarem na terra prometida, em Canaã, e por meio de muitos sinais, prodígios e milagres, de uma mão poderosa de Deus fazendo, vou usar aqui uma palavra forte, estrepulias espirituais, os traz numa caminhada de 3 meses, 4 meses até o Monte Sinai. Eles se assentam aos pés do Monte Sinai e começam a receber as leis do Senhor. E o livro do Êxodo e o livro do Levítico contam exatamente esse tempo, esses 11 meses de receber leis, se preparando para legalmente, organizadamente, entrarem na posse da Canaã. Levantam-se após esses 14, 15 meses, 3, 4 de caminhada, 11 de sentado ao pé do Sinai, e em apenas 11 dias, chegam a exatamente esse ponto que está aqui, Deuteronômio 1, de 1 a 3. O povo chega ali, e por uma insegurança, pedem a Moisés que, ao invés de imediatamente entrarem na terra prometida, de posse de promessa, que deveriam mandar espias para olharem se a terra era exatamente como Deus havia prometido. Bate uma insegurança, bate um medo. É melhor, antes de todo mundo entrar, a gente dar uma olhada primeiro. E assim Moisés concorda, e os espias entram nessa terra, um de cada tribo, os 12 espias entram, caminham durante 40 dias por Canaã, identificam que todas as bênçãos, todas as promessas, todas as belezas, toda a fartura que Deus havia prometido para eles em Canaã, era verdade, estava tudo ali mesmo, era uma terra que mana leite e mel, de cachos de uvas que homens precisavam carregar nas costas. Era uma maravilha, porém, contudo, havia ali inimigos fortíssimos, gigantes, enaquins enormes, que os assustaram, que os amedrontaram, e que deram a eles, esses espias, e depois no relatório a todo o povo, a impressão de que haviam entrado numa furada, que haviam feito uma caminhada tão longa desses meses todos, e aquele Deus, que com braço forte, poderoso, miraculoso, os tinha trazido até ali, seria incapaz de dar a derrota aos inimigos e vitória a esse povo para entrar na terra prometida. E por causa dessa incredulidade, por causa do medo, da insegurança, o povo diz: nós não vamos entrar aqui, vamos voltar para o Egito e para o cativeiro. E por causa disso, Deus, que tinha um plano para o seu povo, e não queria abrir mão do seu plano e do seu povo, faz esses incrédulos, que cercaram e andaram a terra por 40 dias, agora voltarem as costas de volta ao deserto, andarem 40 anos, 1 ano para cada dia, morresse essa geração incrédula, e os seus filhos, nenéns, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, pudessem crescer, virar novamente um povo adulto, voltar com este povo para novamente a porta de Canaã, e agora sim fazê-los entrar em Canaã. E é essa história que está agora aqui, começa a ser descrita em Deuteronômio.
O povo de Deus volta ao mesmo lugar. Deus os traz de volta ao mesmo lugar. Mas eu disse, quem são esses? Esses que estão aqui são aqueles que eram crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que por 40 anos foram crescendo no meio de toda sorte de experiências, que participaram e presenciaram das lutas, que viram os sinais, os prodígios, os milagres, que viram maná caindo do céu, codornizes caindo do céu. São aqueles que, crianças, jovens, adolescentes, cresceram vendo sinais e prodígios, montes caindo, pedras gerando água, impossíveis acontecendo, coluna de fogo os guiando à noite, fumaça, nuvem os protegendo durante o dia, lutas e batalhas de um pequeno povo contra grandes e poderosos exércitos sendo enfrentados e vencidos. É esse povo que contemplou e testemunhou o poder, a graça, a soberania, a grandeza de Deus, que sobreviveram, voltam àquele lugar e naquele momento, naquela hora, estão diante das grandes expectativas de enfim tomarem posse da terra prometida. Nesse ponto, nesse momento, diante deles também há grandes expectativas, grandes sonhos, grandes promessas, grandes desafios, grandes esperanças, terra desconhecida, propósitos firmados, início de novos ciclos, de uma nova jornada, de uma nova etapa. Era o 11º mês do 40º ano, agora é a hora, nada mais a esperar, tudo já acontecera, tudo se cumprira, era a hora de entrar e possuir a terra prometida. Mas antes deles botarem o pé efetivamente, a mão na promessa, Moisés diz: pare aí, sentem, que eu tenho 3 coisas para falar para vocês, para que vocês sejam bem-sucedidos nessa nova etapa, nessa nova jornada, nesses novos desafios, nesses novos dias que estão diante de vocês. Eu preciso dizer a vocês 3 coisas. E o livro de Deuteronômio tem 4 discursos de Moisés, onde ele diz 3 coisas para o sucesso nesses novos dias. E essa é a mensagem dessa noite. 3 conselhos para o sucesso nesses novos dias. O primeiro discurso de Moisés está aí nos primeiros 4 capítulos de Deuteronômio. Você olha aí para a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta. No primeiro capítulo, verso 1, logo em cima diz: o primeiro discurso de Moisés. O primeiro discurso de Moisés ocupa os 4 primeiros capítulos de Deuteronômio. E eu resumiria esse discurso dizendo a vocês que o primeiro tema, o primeiro conselho de Moisés para o sucesso em novos dias, nos novos tempos é: olhem para trás, recordem. Olhem para trás, recordem. Olha aí Deuteronômio 4, verso 9 e verso 32. Capítulo 4, eu disse que o primeiro discurso são os primeiros 4 capítulos, verso 9 e verso 32. 4:9, tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueças das coisas que os teus olhos têm visto, não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e além disso farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Verso 32, agora pois, pergunta aos tempos passados. Pode parecer estranho aos irmãos que diante de tanta ansiedade, de tanta espera, de tantas lutas, de renhidas lutas, que agora que o povo chegou na porta da promessa, na entrada da promessa, na entrada de Canaã, ao invés de Moisés dar um grito e dizer: eia, entramos, vamos tomar posse disso, ele diz: sentem. E eu tenho a lhes dizer 3 coisas. A primeira coisa que eu quero lhes dizer é: olhem para trás. Pode parecer estranho,
Olhem aí o capítulo 1, só folheie o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Vejam como ele vai contando fatos e acontecimentos antigos. Deem uma folheada aí, 1, 2, 3 e o 4. Moisés gasta o primeiro discurso recontando histórias, relembrando experiências passadas. Meus irmãos, como é bíblica essa lição. Como é de Deus este exercício da recordação. Deus usa isso como terapia e como pedagogia. Nos momentos mais difíceis, o Senhor vem em nossa direção e nos faz lembrar das coisas que Ele fez e tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem a preocupação de que na sua pedagogia estejamos o tempo todo a encharcar a mente com as boas lembranças. Se vocês folhearem Gênesis, Êxodo, vão ver que por onde os patriarcas, os pais da igreja andavam, qualquer grande acontecimento, pequeno ou médio acontecimento, onde Deus se manifestava, eles se preocupavam em dar um nome, em batizar aquele lugar com um nome, colocar uma pedra, levantar uma coluna, ou fazer um altar, e dar nome àqueles marcos, colocar marcos no caminho. E a orientação de Deus é que, ao caminhar com os seus filhos, no dia a dia, ao entrar e sair, passando por esses caminhos, que haja a preocupação dos pais e dos avós em irem contando, olha, aqui aconteceu isso, aquela pedra ali aconteceu aquilo, nesta escada, nesta coluna, nesta árvore, sob esta coluna, Deus fez isso, Deus me ajudou, Deus me libertou, Deus operou, Deus transformou, Deus curou, Deus me visitou, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Olha, que nome é porta de Deus, aqui é lugar, acampamento de Deus, aqui os anjos do Senhor se manifestam. E essa metodologia terapêutica e ao mesmo tempo pedagógica de Deus tem uma razão, porque há momentos em que vai faltar a lembrança, e eu e você precisamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Primeiro conselho de Moisés para quem vai entrar no novo, no desconhecido, no desafio, no meio de tantos prognósticos e previsões ruins, onde nós ficamos atemorizados. A primeira lição de Moisés para o povo em Deuteronômio e para nós nessa noite é: olha para trás e recorda o Deus grandioso que está contigo, o que Ele fez, o que Ele tem feito e que portanto Ele pode fazer por você. Muito do sucesso desse povo naquela nova etapa, naquela nova terra, dependeria disso, da lembrança de um Deus que é imutável. Muitas das estratégias que seriam tomadas na nova terra, muitas das decisões corretas ou não, de saber o momento de esperar ou de agir, de ganhar ou de perder tempo, de confiar ou descansar, ficar ou não ansioso naquele novo tempo, naquela nova terra, dependeria da memória que tinham, do quanto de memória tinham desse Deus poderoso, desse Deus que agiu, que levantou, que derrubou, que deu, que transformou, que supriu, que operou, que libertou, que curou, que agiu de maneira surpreendente. Recordar, relembrar, fazer um inventário olhando para trás, é fortalecer convicções, é solidificar a fé e é alimentar esperanças. E essa deve ser a nossa primeira tarefa no ano de 2015, para nele sermos bem-sucedidos. Recordar, olhar para trás, relembrar os feitos de Deus, relembrar esse Deus maravilhoso que tem até aqui estado conosco. Como é que você está chegando aqui no início de 2015? Como é que tem sido as suas últimas experiências, seus últimos desafios, suas últimas lembranças?
como é que você chega aqui agora? Quais são suas expectativas? Quais são seus projetos, seus propósitos, seus sonhos, seus planos para 2015? Que a palavra de Deus nos ensina nessa noite é que para que eu e você sejamos bem-sucedidos em 2015, a primeira coisa a fazer é olhar para trás, recordar o que Deus tem feito. Amém? Amém, irmãos? Pensei que já estavam um pouco adormecidos. O segundo discurso de Moisés, o segundo conselho, é o mais longo de todos. Começa aqui no capítulo 5, folheie aí, por favor, e vai até o capítulo 26. O segundo discurso de Moisés é longo. Vai do capítulo 5 ao 26. E o tema desse segundo discurso, seu segundo conselho, é relembrar as leis e repetir as leis que eles receberam e dar uma ênfase a isso. Obedeçam. Se o primeiro conselho é olhe para trás, recordem, o segundo discurso, o segundo conselho, agora olha para o alto, obedeçam. Deuteronômio 6:1 ilustra bem o tema de todo este segundo discurso. Deuteronômio 6:1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor mandou, o teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passarás a possuir. A segunda lição, a segunda preocupação de Moisés, naquela jornada, naquela conquista, é que agora o povo olhasse para o alto, para Deus. Era hora de focar em Deus, de relembrar e reconhecer os seus mandamentos e tomar uma decisão, obedecer. Irmãos, eu quero enfatizar isso aqui porque Moisés foi longo nesse discurso. Obedecer a Deus é uma questão de decisão. Só obedece quem decide. Obedecer a Deus não é algo que vai acontecer em nós naturalmente. Não adianta apenas você dizer, agora eu vou orar para Deus me ajudar a ser um homem, uma mulher, um cristão mais obediente. Não adianta apenas orar, apenas pedir, apenas ter um coração comovido com esta mensagem, convencido dessa importância de confessar e tomar propósitos que agora, de hoje em diante, eu vou obedecer ao Senhor. Não é apenas isso. A palavra de Deus nos diz que obedecer é algo que exige voluntariamente, a cada momento, diante de cada situação, de cada oportunidade, você decidir, agora, aqui, diante disso, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Há muita gente que diz, porque eu já nasci de novo, já sou servo do Senhor, diante de cada circunstância, eu vou tomar uma decisão e sei que a decisão que eu vou tomar é porque Deus está me dirigindo. Paulo, o homem mais cheio do Espírito Santo e mais pleno de fé do Novo Testamento, diz em Romanos 7, 18 e 19, eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Se você deixar rolar, desculpe a expressão, se diante de cada momento, cada decisão, cada acontecimento, cada situação, cada oportunidade, você não estiver consciente, decidido, voluntariamente a dizer agora aqui, diante disso, a decisão que eu vou tomar é a que o Senhor quer que eu tome, você não o fará, porque não é natural para a gente, não é simples, e vou dizer, não é fácil fazer a vontade de Deus em todas as coisas, em todos os momentos. A palavra nos diz, em Mateus 11, que o reino de Deus é tomado por esforço. Você precisa se esforçar, você precisa decidir, você precisa participar. Paulo o tempo todo diz que andar com Deus é entrar numa luta e vestir uma armadura.
Pedro, carta que estudamos com um grande grupo aqui da igreja, 1 de Pedro 3:11 e 4:1 e 2, Pedro nos diz que diante das lutas, das tentações, das paixões que há no mundo, ele diz: fuja, evite, lute com força, saia desse caminho, vista uma armadura, porque não é fácil. E é por isso então que Moisés ocupa um grande tempo nesse seu segundo discurso, para não somente lembrar a eles as leis do Senhor, mas sobretudo para enfatizar a eles a fundamental importância de alguém que precisa decidir a cada momento obedecer. Agora, para obedecer é preciso conhecer. Por isso ele gasta esses capítulos todos contando de novo todas as leis. Ninguém pode obedecer a algo que não conheça. Você não vai poder tomar decisões sim ou não, aqui e ali, agora ou não, faço ou não faço, se você não conhecer a lei, a vontade de Deus. Portanto, é propósito para você, para o ano de 2015, se quer ser bem sucedido, segundo o pastor Josué disse, que você mergulhe de cabeça na Bíblia para conhecer a palavra, para saber quais são o querer de Deus, a vontade de Deus, as promessas de Deus. Só quem conhece o que Deus quer, o que Deus deseja, o que lhe agrada, o que não lhe agrada, é que pode tomar decisões corretas. Que seja propósito seu, para este novo ano, mergulhar nas Escrituras e conhecê-las. Mais duas coisas ainda sobre esse segundo discurso, que é obedecer, é que Moisés e Deus não esperam apenas uma questão mecânica de obediência, algo frio, insensível, mas a obediência que Deus espera é algo assim que tem um forte sentimento e uma prática muito grande. Deuteronômio 10, estamos dentro do segundo discurso dele, Deuteronômio 10, versos 12 e 13, ele diz: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas de todo o teu coração e de toda a tua alma? Não é isso que ele quer? O que Deus espera de nós não é apenas o que para nós já julgaríamos algo assim quase impossível, muito difícil, não é apenas que o obedeçamos. O que ele quer é que temamos o Senhor e por isso andemos nos seus caminhos, que o amemos e por isso o sirvamos, e isso com todo o nosso coração. Olha como obedecer aqui complica. Não é meramente obedecer, envolve coração, amor, temor, e envolve consequências práticas. Temas e andes, ames e sirvas. O Senhor quer que o temas para obedecê-lo. E aqui o temor, essa palavra temor, tem a sua representação mais forte quando Isaías, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, ele abre o céu, se descortina diante dele e diz: eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, vi aquela glória, vi aquela grandeza, vi aquela majestade, fiquei diante daquilo extasiado, prostrado, caído. Em mim bateu-se um temor, uma reverência muito grande, logo veio um medo, dizendo: ai de mim que vou morrer, porque sou pecador, homem de impuros lábios. Todas as vezes que a palavra de Deus diz que temos que temer ao Senhor, estão envolvidos todos esses sentimentos. Temor ao Senhor é um misto de sentimentos, é alguém que tem a possibilidade, a capacidade de discernir quem é Deus, de entender quem é Deus, de perceber a grandeza, a sublimidade, a profundidade de quem é Deus. E só quando entendemos um pouco de quem é Deus, é que bate em nós esse quebrantamento, essa reverência e esse medo, esse temor, que
consequentemente, naturalmente, nos levará a andar nos seus caminhos. Portanto, para que a gente naturalmente obedeça e ande nos seus caminhos, isso se segue a alguém que percebe, entende, vê, teme ao Senhor. Mas Moisés ainda diz, olha, mas além disso, você tem que o amar de todo o coração e assim servi-lo. O grego tem 3 palavras para amor, o ágape, o philos, e qual é o outro? Eros. Mas no hebraico só tem essa palavra amor, e ela engloba tudo. No hebraico, amar a Deus é amá-lo completamente, com eros, com o philos e com o ágape. Vocês estão bem, melhor que eu. Quem vê a grandeza de Deus, o poder de Deus, e vê o cuidado que Ele tem, de cuidar de você e de mim, de afofar a nossa cama, de pôr a mão sobre a nossa ferida, de prover o nosso alimento, de dar a nossa roupa, de abrir as nossas portas, de cumprir os nossos sonhos. Quem vê esse grandioso e temível Deus ser tão delicado a ponto de nos cuidar com tanto zelo, carinho, descer com tanta intimidade até nós, prover o Filho como Salvador, naturalmente vai ter que amá-lo. E isso é algo que vai vir do íntimo do coração, e ao amá-lo vamos querer servi-lo. Portanto, neste segundo conselho de Moisés ao povo, para que entrassem naquela promessa e fossem bem-sucedidos, não somente era necessário que olhassem para trás e recordassem os grandes feitos, mas era que também mantivessem agora os olhos no alto em Deus, trazendo à memória os seus ensinos e os seus mandamentos, e que tomemos uma decisão, temê-lo, amá-lo, obedecê-lo, a cada momento, a cada passo, em cada situação, em cada oportunidade, em cada acontecimento, decidirmos, vou obedecer ao Senhor. E quando fazemos isso, vem uma promessa, Deuteronômio 7, 12 e 13, Deuteronômio 7, 12 e 13, será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que foi prometida sob juramento aos teus pais. Ele vai te amar e te abençoar e te fazer multiplicar, abençoará os seus filhos, o teu trabalho, tua terra, teu cereal, teu vinho, teu azeite, tuas crias, tudo que Ele prometeu para você, Ele vai te dar, tão somente se você olhar para Ele e decidir obedecer. Amém? Entenderam, irmãos? Amém? E aí ele caminha para o terceiro e quarto discursos, e nos terceiro e quarto discursos ele dá o terceiro e último conselho. No capítulo 27 ao 30 estão os 2 últimos discursos que contêm o último conselho. Deuteronômio 31, 6 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, dos inimigos, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Verso 8, é o Senhor quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, não te atemorizes. Se o primeiro conselho é, olha para trás, recorde. Se o segundo conselho é, olhe para o alto, obedeça.
O terceiro conselho é: olha para frente, coragem. Esses discursos de Moisés, e eu convido você, nesses próximos dias, ler todo o livro de Deuteronômio, esses seus discursos vão se sucedendo, vão assim se entretecendo, se interdependendo, como se tece uma colcha, crochê, tricô, onde tudo vai ficando ligado, uma coisa na outra. E tudo nesses 4 discursos prepara o povo para essa nova e desafiadora jornada. Primeiro, Moisés os faz recordar os poderosos feitos do Senhor, aviva-lhes a memória, traz à mente deles recordações. Depois foca nas suas leis, no seu querer, nos seus mandamentos e os convoca a tomar a decisão de obedecer, mas não fazer isso friamente, mas com coração, com amor e com consequências práticas. Tema, mas ande nos seus caminhos. Ame, mas o sirva. Então agora ele encerra esse discurso num convite desafio. Agora vamos, moçada. Coragem. Chegou a hora de você levantar com disposição para tomar posse do que Deus tem para você. Por que Moisés fala essa palavra para encerrar? Porque eu acabei de contar a vocês no início da mensagem de hoje que o povo de Israel já tinha estado aqui e que 40 anos atrás só não entrou na posse da promessa porque tiveram medo. Não creram, não foram corajosos, e porque não creram, tiveram medo, não foram corajosos, não tomaram posse da promessa. Agora Moisés vem e os desafia a entrar na terra com coragem, tomar posse, sem medo, sem fraquejar. Os desafios, os inimigos que habitavam Canaã há 40 anos atrás, certamente que ainda estavam ali, e maiores e mais fortes, 40 anos depois. Portanto, o contexto, o que adiante deles estava, eram desafios mais fortes, se não iguais, aos de 40 anos atrás. Mas Deus vem por meio de Moisés e os desafia, os encoraja a entrarem na terra, e em nenhum momento atrela a vitória e o sucesso deles a qualquer combate, luta, desafio com qualquer um daqueles gigantes. Quem lê o terceiro e quarto últimos discursos de Moisés vê que ele passa batido sobre os gigantes e os inimigos. Ou seja, o que Deus está dizendo para eles e para nós é que o sucesso na entrada dos novos tempos, dos novos dias, em 2015, agora contextualizando para nós, não está no quanto, na grandeza ou na força dos inimigos com os quais nos defrontaremos certamente ao longo dos próximos 360 dias. Lá estão, eles existem, são desafiadores, serão grandes. Os especialistas, cientistas, políticos, religiosos, economistas, dizem coisas sobre o ano de 2015 que poderiam nos amedrontar, ser os nossos enaquins. Mas a palavra de Moisés é passar batido a tudo isso, ao largo de tudo isso, dizendo: ser forte, ser corajoso por uma razão só: o Senhor é quem vai adiante de ti. Não temas os gigantes, quaisquer que sejam eles, quaisquer armas perigosas, pontiagudas, estrondosas, fulgurantes, que manejem nosso futuro, nossa vitória, nosso sucesso na entrada, na caminhada, na posse desse novo ano, depende tão somente de
andarmos com aquele que está diante de nós. Capítulo 28, já estou encerrando, verso 1 ao 9, 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardares os seus mandamentos que hoje te ordeno, Ele vai te exaltar. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos de Deus. Serás bendito na cidade, serás bendito no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Bendito será o teu cesto. Bendito ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor derrotará, verso 7, os teus inimigos na tua presença. Eles vão se levantar contra ti, mas pelo mesmo caminho que vierem, sairão correndo. Verso 8, o Senhor vai determinar que a bênção esteja nos teus celeiros. Tudo que você colocar a mão, Ele vai te abençoar. O Senhor te constituirá um povo santo, se andares nos seus caminhos. Verso 12, o Senhor vai te abrir o bom tesouro do céu, vai dar chuva à tua terra, vai abençoar as tuas mãos, tu emprestarás a muita gente, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo. Então somente se obedeceres o teu Deus, para os guardar e cumprires. Capítulo 30, e eu já estou encerrando, 16 a 20. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus vai te abençoar na terra que vais entrar a possuir. Porém, o teu coração não pode se desviar, porque se não quiserdes dar ouvido e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses, então te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo nessa promessa. Verso 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, porque disso depende a tua vida e a tua longevidade, para habitares na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. De que precisamos, irmãos, para que a nossa jornada em 2015 seja feliz, próspera, vitoriosa, bem-sucedida? Há muitas previsões, há muitas expectativas da nossa parte, muitos sonhos, há muitas promessas que nós estamos esperando ver se concretizar nesse ano. Para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa saúde, para o nosso emprego, para a nossa vida, para a nossa fé. O que precisamos para que a nossa jornada seja vitoriosa e próspera, bem-sucedida? Precisamos de 3 coisas. Primeiro, olharmos para trás, recordarmos, trazermos na nossa mente a lembrança do que Deus é, do que Ele já fez, do que Ele tem feito, e que como Ele é imutável, há de continuar fazendo. Seu poder, sua provisão, seu amor, seus milagres, seus impossíveis, a nosso favor. Segundo, olhar para cima, focarmos em Deus, reconhecendo sua grandeza, poder, sabedoria, e com temor e amor, envolvendo o coração, decidirmos obedecer. E terceiro, olharmos para a frente, com coragem, destemor, confiança, porque quaisquer que sejam os temores, inimigos, perigos, escondidos, ocultos ou revelados, Deus vai adiante de nós, e Ele promete nos dar a vitória.
Amém. Eu quero orar agora. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero orar sob esta palavra e por causa dessas promessas. Quero orar por aqueles que no dia 4 de janeiro, tendo diante de si 361 novos desconhecidos dias, desejam que a bênção do Senhor os acompanhe neste novo ano. Quem quer a vitória, a prosperidade, a saúde, a bênção, a companhia, o amor, a bênção na cidade, no campo, no ventre, na casa, na família, nos negócios, no dinheiro, na saúde, e creem nessa palavra, venham aqui à frente e nós vamos orar juntos, dizendo: Senhor, não é a palavra do Ângelo que não sabe nada, é a palavra do Senhor. Queremos ter a mente cheia do poder e da graça de Deus. Queremos nos lembrar das suas promessas, do que Ele já fez, do que Ele tem feito. Queremos estar com os olhos focados no Senhor. E a cada dia, a cada hora, a cada acontecimento, em cada transação, diante de cada convite, diante de cada oportunidade, diante de cada aceno, diante de cada paixão, diante de cada tentação, decidirmos voluntariamente: eu vou agora obedecer ao Senhor, com temor e com amor, com o coração, servi-lo, e tirar os olhos dos inimigos, das más notícias, dos maus prognósticos, colocarmos nossos pés, nossa casa, nossas causas, colado com o Senhor, andando com Ele, porque o Senhor vai adiante de nós, é a sua promessa. Senhor, maravilhosa é a tua palavra, viva, verdadeira, poderosa, plenamente aplicável a hoje, a 2015, o Deus que é, que foi e que há de ser eternamente, e cuja palavra permanece para sempre. Estamos colocando diante de Ti, Senhor, nossos planos, nossos sonhos, os propósitos, projetos, desejos, ansiedades, expectativas, dizendo: Senhor, toma em tuas mãos e vai adiante de nós. Queremos estar com os nossos olhos em Ti, Senhor. Queremos a cada momento, a cada instante, encharcar a nossa memória com a recordação, com a lembrança daquilo que já fizeste, os teus poderosos feitos, os teus milagres, aquela vez que tu nos levantaste, aquela porta que tu abriste, aquela resposta que nós não imaginávamos que tu darias e tu deste, aquele impossível que parecia que não aconteceria, aconteceu, esse teu modo de agir tão maravilhoso. Queremos estar com isso vivo na memória, Senhor. E quando vier diante de nós novos desafios, novas portas fechadas, novas ameaças, queremos que a nossa memória esteja avivada. Ele é o mesmo, Ele está aqui, Ele é poderoso. Queremos colocar os nossos olhos no Senhor. Queremos decidir andar com Deus, conhecer a palavra, ler a Bíblia, todos os dias ler a Bíblia, conhecer esse livro, conhecermos este livro e decidirmos obedecer. Eu vou obedecer, eu vou me arriscar, eu não sei se é o melhor ou não é o melhor, mas eu vou fazer o que o Senhor está mandando, porque a palavra diz que se obedeceres, então Ele abre o céu para você e para mim, e as suas promessas se cumprirão nas nossas vidas. E como Ele é um Deus de palavra, eu decido obedecer. Deixamos por terra os medos,
as ansiedades, as preocupações, porque a palavra não tocou nos Enaquins, o tempo todo falou da bênção de Deus, e é nessa bênção que nós estamos confiados. Queremos nos levantar daqui agora, Senhor, com esta decisão, a andar com Deus os 365 dias desse ano, conhecer a palavra, encharcarmos a mente com lembranças e confiar e andar sem medo. Responde os bilhetes, os recados, os apelos, os desejos do teu povo colocados nesta cesta, Senhor. Dá a resposta desde agora, e um ano vitorioso, que possamos durante este ano ir contando as muitas bênçãos, vendo quanto Deus fez por nós. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos e a mim também. Amém. Amém.